estamos nos estúdios com o Joseval, a Vera Magalhães, o nosso professor Marco Antônio Villa, a Denise Campos de Toledo. A Jovem Pan começa hoje uma série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República, 1 hora de entrevista, sempre entre as 9 e 10 horas da manhã, com a transmissão por imagens que você já conhece. Hoje estamos recebendo aqui o deputado Jair Bolsonaro do PSL. Deputado, bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, eu espero poder contribuir com todos, com essa entrevista, com esse espaço que graciosamente você está nos ofertando. Deputado, hoje nos jornais trazem algumas declarações de Ciro Gomes. Ele afirmou ontem que o senhor tem soluções, palavras dele, toscas para o país, e ele pretende ir, ou quer ir com o senhor para o segundo turno. Será que ele tenta polarizar a eleição com o senhor? E como o senhor rebate essas declarações dele? O que eu vejo no Ciro Gomes, ele não fala meu nome, ninguém sabe que ele participou daquele evento. Para ele querer ir para o segundo turno com alguém, ele tem que ter voto para tal. E no momento ele não tem. Tanto é que ele continua uma das suas teses, né, e defender um possível indulto para o Lula, tentando atrair os eleitores dele. Eu acho que nós não podemos ter um retrocesso na Lava Jato. Entrando na mesa dessa barganha política, a questão do indulto aos condenados pela Lava Jato. Deputado, bom dia. É bom com o senhor sempre debater, porque muitos políticos brasileiros fogem do debate. O senhor tem uma grande qualidade, que é vir participar do debate, pôr a cara para bater, para apanhar. É assim como funciona a política, né? Então é louvável muito essa sua disposição para o diálogo e tal. Eu fui buscar aqui, no dia 23 de maio, o senhor esteve aqui do ano passado, né? A primeira pergunta que eu fiz para o senhor foi sobre economia. E na minha leitura, o senhor não respondeu. Nesse um ano, acompanhei o senhor para e passo, todos os dias, as questões que envolvem economia. E o senhor continua, na minha leitura, com todo o respeito, não sabendo nada de economia brasileira. Eu queria saber, em síntese, qual é o programa do senhor? Uns 5 pontos, 4, 5 pontos, que o senhor falasse, olha, meu programa econômico é esse. E não só lembrasse aquela piada que o senhor já repetiu algumas vezes, Dilma era economista, viu o que ela fez com o Brasil. Quer dizer, o senhor não é Isso Dilma. Isso não é piada, isso é uma verdade, uma constatação. É uma verdade. Então, você acha que é piada, é outra história. Não, mas não é uma boa piada. Agora, aqui é coisa séria. É coisa séria, mas qual é o programa econômico? Com os 4 pontos. O que acontece? Você não quer perguntar também se eu sei de coisa de medicina, de agricultura? Não, de economia. Não, peraí. Quem vai administrar um país vai ser um presidente e seus ministros. Sim. Tanto é que eu estou tendo a satisfação de ter o Paulo Guedes como consultor meu nessa área. Perfeito. E ter ouvido muito ele. Você fala em pontos, né? Sim. Ele quer diminuir o tamanho do Estado. 10, né? Tem que diminuir. Privatização, sim. Algumas coisas são estratégicas, eu tenho conversado com ele, dependemos do modelo. Nós não podemos simplesmente jogar para cima, e ele não quer isso também, o Paulo Guedes, jogar para cima que nós temos para abater em grande parte a nossa dívida interna. Sim, você tem que abater, mas mesmo assim, as projeções nossas, né? Mesmo você vendendo tudo no Brasil, você vai bater 20% da dívida interna, e o ano que vem vai bater 4 trilhões de reais. Então um ponto é esse. Eu tenho falado o outro ponto. Nós temos que, quem já não passou, acho que todo mundo já passou algum aperto financeiro na vida, né? Você se preocupa aqui, economizar, no caso privatizando, e o que você pode fazer é um extra. Você vai trabalhar na outra rádio, eu como militar, trabalho à noite, alguma coisa, mesmo sabendo que é ilegal, mas você tem que arranjar um recurso para aquilo, né? Você tem que fazer, digo para ele, tem que entrar mais dinheiro em caixa sem aumentar impostos. Qual seria a fórmula para isso? É desregulamentando, desburocratizando. Eu até falei ontem algo que a imprensa está dando uma certa repercussão, né? A questão trabalhista, você tem que ter uma lei beirando a informalidade, porque ela é muito amarrada no momento. A outra questão que eu tenho conversado com ele, nós temos que agregar valor que nós temos, não é simplesmente exportar, né? Você tem que exportar, sim, mas se você puder agregar valor, bem-vindo. Como é que você consegue entrar dinheiro via, por exemplo, turismo? Você não faz turismo se não tiver infraestrutura e segurança. E o primeiro passo é ter segurança. Não temos segurança no Brasil. O que é agregar valor à exportação, por favor? Você, em vez de exportar minério de ferro, vamos supor, eu falo até um absurdo aqui, né? Você, quem sabe, exporte aço, né? Eu sei disso, tá? Depende de energia para fazer o aço, uma série de coisas. E até se a economia nossa não está indo muito bem, tem um lado positivo, olha só, quem diria eu falando isso aí? Você não vai ter um blackout, porque vai faltar energia no Brasil. Eu lembro quando era garoto, tá? Meu pai ia engordar uns porcos pro Natal.
que ele fez primeiramente? Plantou abóbora. Aí 2 meses depois chegaram os porquinhos. O Brasil tem que fazer a mesma coisa. Você tem que pensar no futuro. O que é o futuro? Tem que ter energia, tem que ter uma série de coisas. Agora, quem vai tratar disso, Vila? Com todo respeito ao senhor, tá certo? Eu peço até desculpa se houve alguma coisa que exagerei naquela última entrevista nossa. Foi ótimo, foi a intenção não é aqui eu brigar contigo, com toda certeza tu não vai brigar comigo também não, tá? Então esses pontos, essas questões são as pessoas que estão comigo, que estão chegando de forma voluntária e graciosa, graças a Deus, né? Para ter um bom plano que seja viável. Até tenho dito que o meu plano talvez seja o pior de todos, porque vai estar calcado na verdade. Sobre isso, essa sua parceria com o economista Paulo Guedes, o ouvinte da rádio talvez não saiba, mas se trata de um dos economistas mais liberais do país, PhD por Chicago, que é uma escola liberal clássica dos Estados Unidos, e que tem uma ligação com o setor financeiro, setor bancário, setor financeiro, enfim, ele trabalhou para bancos, instituições financeiras até hoje. Queria saber, o senhor, no entanto, como deputado de muitos mandatos, tem uma trajetória parlamentar que é o oposto do que defende o Paulo Guedes. O senhor sempre votou a favor de corporações, contra privatizações, contra a abertura do setor de óleo e gás, contra a abertura do setor de telecomunicações. O senhor disse que o Fernando Henrique merecia ser fuzilado porque propôs uma privatização. Eu queria saber, entre a sua prática parlamentar, e portanto aqui não é achismo de imprensa, não é nada, é algo que está consignado, o jeito como o senhor votou durante a sua vida toda. E o que propõe o Paulo Guedes, não vai uma distância enorme para que se acredite que o senhor realmente vai propor um programa liberal na economia? Primeiro falta uma atualização tua no tocante à questão de óleo e gás. Exatamente o contrário, até com uma visão que todos nós evoluímos, né? Que talvez daqui uns 20 anos... Eu estou falando lá atrás, no governo Fernando Henrique. Até eu votei contra, por exemplo, o Plano Real. Sim. Por quê? Porque isso foi em 94, né? Aquele espaço, janeiro e fevereiro de 94, 2 meses, né? Quando começou o 1º de março, começou a nascer o RV, a média do cálculo do salário dos servidores, do executivo, legislativo, judiciário, passou a ser diferente. Nós do executivo, nós do exército, eu queria que fosse usada a mesma média, para chegar o valor atualizado com uma correção um pouco maior. Como não tive aceitação, eu votei contra. Tá certo agora? Era uma pauta setorial contra um plano que era conjuntural para o Brasil inteiro, o Plano Real, né? Eu era Foi uma visão bem eleito basicamente por voto de militares. Eu estava defendendo os militares das Forças Armadas. Né? Tanto é que hoje em dia, o reflexo vem até hoje. O pior salário do executivo é o nosso. Então tem essa questão. Com essa privatização, sim, a gente evolui. Tá certo? E muita coisa, independente... do Paulo Guedes até, nós já evoluímos, como disse para você, a questão do óleo e gás. Então nós o atualizamos e tenho consciência que temos que nos aproximar muito das ideias do Paulo Guedes, não 100%, mas quem sabe 95%, 96% das ideias dele, para a gente conseguir sonhar e o Brasil sair desse estado de coisa que nós nos encontramos no momento. Agora, deputado, desculpe, José, que em relação à economia, o senhor falou que o Paulo Guedes, que seria coordenador, que daria as linhas gerais para o programa de governo. Agora, é preciso considerar que nós estamos num momento muito delicado da economia brasileira, em que eu acho que a pauta econômica seria das mais relevantes. Então, é importante que haja um programa prévio de governo a ser apresentado para a sociedade, para que se possa avaliar com uma segurança maior qual o tipo de perfil de quem vai ser eleito. Porque o Brasil não pode brincar com essa questão de ajuste das contas públicas. O senhor falou em relação às considerações da área trabalhista. Haveria alguma revisão de reforma trabalhista, dos direitos dos trabalhadores, a própria condição da privatização? O que entraria na privatização? Se o senhor considera, por exemplo, privatização dos bancos públicos, de Petrobras, de Eletrobras, que já está na pauta do governo. Então, eu acho que por mais que haja necessidade de se ter uma equipe econômica confiável e que saiba o que tem que fazer, tem que ter a postura do candidato, que é quem vai mandar, porque se discordar, manda o ministro embora e pronto. Denise, os programas de governo, como regra, são peças de ficção. Paga-se milhões por esses planos. Então, mas o senhor não pode apresentar um que não seja uma peça de ficção? Eu tenho falado que o meu será o pior deles. Não o pior por ser o pior, mas que será se aproximar, que será realista. Essa que é a ideia. Então, mas quais os pontos? Quando você fala, por exemplo, em reforma trabalhista, CLT, o que eu tenho conversado? O que eu quero, o que você quer, pode ser o melhor do mundo, mas você tem que ter um olhar para o parlamento. Lá nós temos o gargalo. Quando chegou a reforma da Previdência, eu estava no Piauí.
Eu falei, não vou votar isso. Falei, não vou votar essa reforma que está aí. Tá? Até porque começava com, por exemplo, policial militar, 65 anos. A expectativa de vida no Rio está em torno de 50 anos para essa categoria. Tá? E estava ali, a ideia era depois botar as forças armadas. Tiraram os militares da reforma. Foi tirando, foi virando. Eu acabei não acompanhando mais. Todo dia mexia alguma coisa. Quando tiver a proposta final, já que eu tenho participado pouco em Brasília, tenho andado o Brasil todo, eu vou ver como é que me posiciono nessa questão. E assim eu fiz. Dependemos do parlamento, não é o que nós queremos. Agora, tem as corporações que agem pesadamente dentro da Câmara. Você tem que levar em conta isso. Não é o que eu quero. O que você quer, o que o Paulo Guedes quer. Não, mas tem que ter um programa. Nós vamos apresentar um programa. O eleitor não pode votar no escuro. O programa, você tem que apresentá-lo, né? Por ocasião do registro da sua candidatura. E nós então isso vai ser apresentado? Lógico que vai ser. Isso faz parte da legislação. Só em agosto, deputado? Não sei se antes. Eu acho que quanto mais tarde, melhor preparado ele será. Eu acho que deputado, um assunto que o senhor conhece muito. O problema das fronteiras do Brasil e da violência do país. Como é que o senhor vai resolver isso? Olha só, nós temos que identificar de onde vem o problema. Tá ali o paciente na mesa, né? Qual é o tumor para a gente... Não é jogar água fria em cima como estão fazendo nessa intervenção federal lá no nosso estado do Rio de Janeiro. O que eu vejo de errado? Uma equivocada política de direitos humanos. Nós temos de direitos humanos? Equivocada a política. Ninguém é contra direitos humanos. Mas equivocada a política. Onde o viés é em cima, tratar o errado como uma vítima da sociedade. Ultimamente tivemos aqui a questão das audiências de custódia. Mas, deputado, desculpe, a pergunta era sobre fronteira. O senhor está falando de direitos humanos? Mas eu estou dando o diagnóstico da violência. Ele fez uma pergunta 3 itens para mim. Estou falando da questão da violência, o diagnóstico da violência. A política, falo muito em política de desencarceramento, tá? No meu entender, não tem que existir isso daí, tá? A questão de saidões, nós tentamos na Câmara, de 7, passamos para 2 ou 3 saidões na Câmara, o Senado barrou lá. Esse próprio delegado da Polícia Federal, que havia trabalhado com meu filho aqui em São Paulo, foi assassinado por um dos bandidos, né? Estava no saidão dos Dias das Mães. E você, né, tem que realmente tirar o marginal da sociedade. Você tem que dar uma retaguarda jurídica para o policial. Você pode ver, essa menina, essa senhora que matou esse marginal na escola, né? Eu acho que ela até deu sorte porque não é eleitoral. Mas, deputado, e as fronteiras, deputado? Vou chegar lá, calma, Vila. Mas o senhor está falando de um outro problema. Ele perguntou sobre as fronteiras. Se você fizer, eu te respondo. Não, mas acho que o ouvinte... Quer que eu pare aqui? Não, por favor. Eu quero saber das fronteiras. Eu estou respondendo a ele, até mais velho do que nós. Vamos respeitar. Sim, mas o senhor não falou das fronteiras. Eu vou falar da fronteira. Ok. Nós temos um projeto Cisfron do Exército, vou te falar lá. Legal, seria bom. Ok? Então, me perdi aqui, tá? Tá falando da moça, da senhora. Da senhora. A exemplo do que aconteceu, que está acontecendo ainda com o cunhado da Ana Hickman, que tudo indica que vai enfrentar o tribunal de júri, essa senhora tem que ser condecorada e não processada. Temos que mexer na legislação. Ela deu 3 tiros. Pelo Código Penal, mais de 2 é excesso. Ela pode ser condenada por excesso. Bem, então tem que dar uma retaguarda jurídica. Deputado, inclusive... aí é minha área, Código Penal não define quantidade de tiros para definir o excesso, viu, deputado? Eu posso até estar equivocado, tudo bem, mas o que eu tenho de prática, é excesso. Dá mais de 2 tiros. A legítima defesa fala no excesso. Inclusive, olha só, então olha, já que eu estou entendendo o assunto, por favor. O caso da Ana Hickman, a acusação do MP não, é excesso de legítima defesa. Por que excesso? Porque deu mais de 2 tiros e foi na cabeça. Exatamente. Então chama-se... Inventa-se no Brasil muita coisa. Excesso de legítima defesa. Então... Em parte, pelo menos, eu tenho razão aqui, mas não quero vir aqui para questionar. Sim, o senhor tem mais conhecimento, com toda certeza, não sou advogado. Isso, vamos falar da fronteira. Nós temos aproximadamente 17 mil quilômetros, fronteira seca. O México, com os Estados Unidos, tem em torno de 3.500, mais ou menos isso. Não consegue, com toda a sua tecnologia, selar a fronteira. Você pode ver, há poucos dias, poucas semanas, a senhora governadora de Roraima falou em fechar a fronteira com a Venezuela. Um primeiro momento, vamos supor até que ela conseguisse uma autorização para isso, que seria a União que faria isso, não ela. A fronteira seca ali vazaria, continuaria entrando gente aqui no Brasil, não daria certo. A fronteira, o problema é nosso: armas, munições,
drogas, e um espaço enorme como esse daí. Quando a senhora Dilma Rousseff esteve em Quito em dezembro de 2014, uma das medidas que ela tomou junto à Unasul foi simplesmente, né, permitir o livre tráfego aéreo na região. Tudo é dificultado para você combater isso. Tem uma portaria de 2010 do Ministério da Justiça que não se aplica, se aplica às forças nacionais. Proibido, entre outras coisas, se um veículo furar uma barreira, atirar, tá? Proíbe você abordar alguém suspeito com a arma apontada para ele. Tem uma série de proibições. Proíbe tiro de advertência. Eu sei que é uma portaria apenas, mas o policial, o agente de segurança, o integrante das Forças Armadas em operações na fronteira, cada vez mais está inibido para cumprir a sua missão. Qualquer medida que ele tome tocante contrária a isso, ele sofre retaliações, tá? Agora, é quase impossível. Com o sistema de fronteira nosso, informatizado, etc., vai diminuir, no meu entender. Sim. Com toda certeza vai diminuir a entrada de ilícitos no Brasil. Deputado, rapidamente, ontem o senhor, de acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o senhor teria dito numa palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro, uma palestra paga, disse que foi um sucesso e tal, o senhor teria defendido a ação contra as invasões do MST e do MTST, que nós aqui sempre criticamos muito, inclusive a ação desses dois movimentos, mas o senhor sugeriu uma forma de combatê-los usando lança-chamas. Como é que é isso? Como é que vai ser isso? Por favor, explica para nós. A própria Associação Comercial já disponibilizou a palestra. Sim. Não existe isso. O senhor não disse pegaram lança-chama numa ponta lá, quando fala em educação, que eu gosto de usar figura de linguagem, né? E questão de MST. E outra coisa, Vila. A questão do lança-chamas teria sido o senhor dizer que vai tirar os simpatizantes do Paulo Freire de dentro do MEC usando lança-chamas. Foi lá no Ministério da Educação. Aí tudo bem. Tá, e como é que é usar o lança-chamas? O senhor vai chegar lá e... Mas é uma força de expressão, não posso usar figura de linguagem, força de expressão. Mas é duro, hein? Primeira coisa, Vila. Palestra paga. Tá? Foi um almoço. Sim. Que eu não tive participação de nada, não ganhei um centavo por isso aí. Claro. Tá? Inclusive, ninguém foi obrigado a comparecer, não. Quem quis comparecer, e quem quis comparecer não pagar almoço, eu não sei como é que se entendeu lá. Eu não ganhei nada tocante a isso. Mas como é o lança-chamas no MEC, então? Como é que é essa? Por favor, só para o senhor nos explicar. O senhor usou só como papel aceita tudo. Você sabe disso, então, né? O senhor não disse... Papel aceita tudo. Sim, claro. Vou chegar lá. Vamos falar do MST. Ok. Para mim, não há diferença em invadir uma fazenda ou um apartamento. Na propriedade privada é sagrada. Ok. Concordamos. Tá, concordamos. Então, estamos começando. Quem sabe sai daqui um clima bem bacana. Não, aqui. Mas é sempre agradável. A questão de lança-chama, você pode ver. O PT ficou 13 anos no governo. Se você vê as provas do PISA, né? O que acontece? A qualidade da educação nossa caiu. E eles dobraram recursos. Ok? E basicamente a filosofia que impera lá é a do Paulo Freire. É isso que eu falei. Temos que tirar essa influência do Paulo Freire Educação e falei lança-chamas. Qual é o problema? Qual o problema? Lança-chamas é uma arma de guerra. Deputado, é uma arma de guerra. Não, a expressão... Deputado, o senhor é um candidato à presidência. Qualquer expressão que o senhor usar daqui por diante é uma expressão de um candidato à presidência. A não ser que o senhor diga que está falando entre aspas, etc. Deputado, mas não, de verdade. Vou complementar aqui. Quantas vezes eu vou falar que vão passar o trator em cima? Você quer passar o trator em cima de alguém? No Congresso, a coisa que mais se fala, vamos tratorar. Mas como é que vai ser o lança-chamas? Explica, só para... A lança-chamas metaforicamente, como é que vai ser concretamente? Ou uma ministra, sim, tá ok, que busque a mudança via parlamento, o currículo escolar. Mas o PT já saiu do poder, deputado. O seu discurso todo, como um todo, é muito focado numa contraposição com o PT. Acontece que o governo Michel Temer já tirou o PT do poder. A gente já vive uma era pós-PT. Me parece que o senhor ainda está polarizando com o Lula, sendo que ele está preso. O que o senhor tem para propor? Muita coisa. Muitas instituições estão aparelhadas. Tá? Tem gente lá dentro que tem essa filosofia. Mas o MEC estava com o DEM até agora. O DEM agora tomou uma providência com essa ideologia de gênero. Agora. Depois tem mais de um ano lá dentro. Agora. Porque tem eleições pela frente, que tem que agradar aqui a bancada evangélica, setores são contra a ideologia de gênero. Agora chegou na fase da maquiagem.
Tá? Quando muitas vezes a gente vai pra rua, eu arrumo minha gravata, né? Escova os dentes melhor, bota um perfuminho, você bota uma maquiagem, né? Botei. Tá certo? E, deputado, a gente tem que ir pro intervalo, mas comparando com o senhor na visita de um ano atrás com o professor Vila, o senhor tá meio na linha Bolsonaro, paz e amor ou não? Cada vez mais apaixonado pelo Vila. Agora são 9h20, estamos recebendo o Jair Bolsonaro aqui nos estúdios do Jornal da Manhã, na nossa abertura da série de entrevistas com os candidatos. Um rápido intervalo, voltamos já. Você continua na nossa transmissão som e imagem aqui na Jovem Pan. Até já. Que tal passar as férias de julho com toda a família no resort mais exclusivo do Brasil? O Transamérica Comandatuba tem mais de 80 opções de esportes e lazer, 21 quilômetros de praia, voo direto para o aeroporto da ilha, programação rock and roll, com Camp Rock for Kids e o melhor, agora é all inclusive. Comprando o seu pacote com a To Go Travel, você tem cortesia de hospedagem de 2 crianças e os 10 primeiros que comprarem ainda ganham 10% de desconto nas diárias. Mas corra, essa promoção é por tempo limitado. Ligue 4003-3216 ou acesse www.togotravel.com.br e consulte condições. Transamérica Comandatuba All Inclusive é com a To Go Travel. Fala pessoal, a Bradesco Seguros está trazendo uma grande oportunidade para você em comemoração ao Dia do Seguro, comemorado em maio. Tô falando da Quinzena do Seguro, que traz ofertas até o dia 27 de maio. Um exemplo é o cartão de crédito Bradesco Seguros, com a primeira anuidade grátis para titular e adicional. Você não pode perder essa, né? Fale com o seu corretor, vá a uma agência Bradesco ou acesse nosso site para conhecer todas as ofertas. Bradesco Seguros, com você sempre. A Gocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. A Gocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. gocil.com.br. O brasileiro é tão apaixonado por futebol que aonde você vai, tem um campo. Se não tem, inventam. Porque o futebol é raça, união, superação, saúde. E no campo da saúde, quem está em todo o país é a Neoquímica, que leva remédios de qualidade a todas as famílias do Brasil. Neoquímica, o remédio da família brasileira. Venha saborear o melhor da culinária francesa no Fredi. Experimente nosso almoço executivo, R$ 99. Entrada, prato principal e sobremesa. Você vai ver como o ambiente sofisticado, a qualidade no atendimento e a dedicação no preparo fazem toda a diferença. Fredi, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, no Itaim Bibi. Reservas pelo telefone 3167-0977. 3167-0977. Acho que ainda não passou, né? 9h23. A Jovem Pan está entrevistando o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, abrindo a nossa série de entrevistas nessa última hora do Jornal da Manhã. Bom, depois da declaração no bloco anterior, o professor Vila começa esse bloco. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. É a seguinte, quando eu ouço o senhor falar, eu acompanho... Da declaração, você ia perguntar sobre os gays. Não, eu acompanho muito todas as questões do senhor, o dia a dia por obrigação de ofício aqui na Jovem Pan, conjuntura política e tal, e muitas das declarações que o senhor faz, me parece que é base muito no improviso e no voluntarismo, que não há uma coisa concreta e o senhor vai falando conforme a questão aparece e tal. Um exemplo concreto, ontem é atribuída ao senhor, então eu digo atribuída porque não sei se é verdadeiro ou não, o senhor teria dito também na ação comercial do Rio de Janeiro, de acordo com o jornal O Globo, que o senhor extinguiria o Ministério do Meio Ambiente. Então o senhor parece aquele sujeito que joga o bebê com a água suja do banho fora. Quer dizer, uma coisa é os excessos eventuais do Ministério do Meio Ambiente, outra coisa é a extinção. O senhor defende efetivamente a extinção do Ministério do Meio Ambiente? Fusão. Há uma diferença muito grande. Fusão. Com a agricultura? Fusão, sim, com a agricultura. Se eu não me engano, o Canadá tem isso, eu não me engano. O que eu vejo em Brasília... Olha, Vila, com todo respeito a você. Sim. Eu estou em Brasília, eu conheço, eu vejo as coisas cara a cara, diferente de você que às vezes vê pela mídia aqui, por jornais, né, outros órgãos de informações ali. Tá? Sempre há um conflito. Você pode ver, questão ambiental. Se você for para o campo, como tenho ido junto ao agronegócio, à agricultura familiar, eles têm um terror em receber um fiscal do IBAMA, do ICMBio. Eles vão lá e a multagem corre solta.
Ok? Então, pavor no tocante a isso daí. Agora, você tem que botar, não é deixar de fiscalizar. Você tem que fazer com que o produtor rural tenha até o prazer de receber um fiscal. E num primeiro momento, oriente como deve ser a multa de trânsito. E no segundo momento, se não chegou a um acordo, daí vão para a multa, sem problema nenhum. Então tem esse problema. O homem do campo está cheio de problemas. São invasões, tá? É a emenda Constitucional 81, que vale a pena discutir um dia, quem sabe vale a pena até um dia discutir esse assunto aqui, que ela relativizou a propriedade privada no campo e na cidade. Tá ok? O campo tem problema também, vai para o transporte, para escoar produtos. Está sendo votado agora, discutido uma questão sobre agrotóxico. Então, as informações que a gente tem reais, né? Outros países desenvolvidos usam muito mais do que nós. Então, há uma demonização no tocante a muita coisa no campo. Isso pode definir, por exemplo, porque eu não sei, o Álvaro Dias, ninguém dos pré-candidatos tem voto lá dentro. Então eles não levam pancada no tocante, isso daí eu levo o tempo todo, tem que decidir muita coisa. Se bem que estou faltando muita quinta-feira em Brasília. O senhor está faltando e recebendo salário sem trabalhar, deputado? Todo mundo. Não, quando você falta as sessões... Mas está sendo descontado todas as faltas do senhor ou o senhor recebe por um trabalho que não faz? A falta nossa é pela votação. Se não tem sessão quinta-feira e você está nos Estados Unidos, você vai receber seu salário. Há quanto tempo o senhor não vai lá? Espera aí. O prezado Marco Antônio Vila, vamos com calma aí, pô. Sim. Vamos calma aí. Eu tenho meus furos, tá? E você, se tivesse... Então o senhor reconhece que está recebendo sem trabalhar? Não, estou reconhecendo. Eu poderia trazer meus contra-cheques aqui, estão sendo descontados religiosamente. Então todas as faltas estão sendo descontadas? Não, eu não entro com... Inclusive, você pode ver, antes nessa pré-campanha minha, eu era também, de vez em quando tinha faltas, né? E eu comecei a ver, mas como é que tem tanta falta essa? Porque eu não justificava. Outros que justificavam não tinham falta. E a Folha de São Paulo, no final do ano, fazia um release ali, eu era dos mais faltosos. Lá do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas é que eu não justificava, porque eu não tenho cara de pau de justificar a falta para receber salário. Voltando a questões que envolvem aí os principais desafios da presidência da República, e sem dúvida uma das principais delas é a reforma da Previdência. O senhor tem dito que vai fazer uma reforma, mas que ela é diferente da do Michel Temer. Eu queria saber se o senhor vai mexer nos privilégios do setor público, que é um setor ao qual o senhor é muito ligado, e se o senhor vai incluir os militares, as filhas de militares e tudo mais na sua proposta de reforma da Previdência. Começar do final, filha de militar, desde 2000 foi colocado um ponto final nisso. Se bem que em 60, Vila, nós tínhamos o nosso pecúlio lá. Nós cuidávamos da nossa previdência, no caso, a pensão militar. E uma vez nós cuidando, daria para quem bem entendesse. Bem, o governo na época resolveu pegar essa grana e honrar o pagamento das nossas pensões. Então a pensão da filha do militar, sim, isso foi corrigido em 2000. E o senhor vai incluir os militares na setor? Não acabou, é só quando todas morrerem e os que tiverem na ativa aqui para ter filhos quem vai ter acabado. Quem já está recebendo, você não tem como tirar. Não, mas a forma como os que vão tendo filhas ainda tem os que têm esse direito, isso continua. Você pode corrigir isso daí. Então, isso é um absurdo. Nenhum, sem problema a gente nenhum. sabe, inclusive, mas houve uma revisão de fraudes, por exemplo, que elas recebiam no caso de não casar. Houve uma revisão e a justiça acabou derrubando isso daí. O senhor não acha que esse é um erro? Porque a gente sabe das que não casam formalmente para conseguir receber. E os militares têm uma despesa, um peso enorme. E se eles vão ser incluídos no regime geral? Então, o Ministério da Marinha fez um estudo na época, né? Se os recursos nossos tivessem conosco, que nós não fizemos como postales, né? Não faríamos como postales, comprar papel na Venezuela. Nós, né, teríamos para pagar por 108 anos a pensão da filha do militar. Então, mas pode separar isso? Olha só. O que está feito, você não tem como desfazer. Tá? Você tem razão. A minha filha, hoje em dia, será pensionista. Você tem razão. Você tem razão nisso aí. Eu acho que isso é uma distorção. É uma distorção que você pode ver. Sem problema nenhum. Agora, as filhas que nasceram até aquela época é outra história. Não, aí não, mas aquelas de fraude, que não casam, mas tem renda, tem que ser em casamento. Não, mas eu vou te falar uma coisa contra mim. E não interessa se a filha militar é casada ou solteira, ela ganha a pensão. Então você está entendendo? Eu não vou esconder nada de você. Mas tem um custo. Tocante a isso. É lógico que tem. Em relação ao regime geral, como é que o senhor vai fazer? Como a filha do servidor civil, se eu não me engano, até... Também tem 80 e pouco, tem ideia. Também era solteira. Aí havia fraude. No nosso meio, não. A casada tem direito à pensão também. A última reforma, inclusive, ela deu uma certa restringida pelo número de pensões. Você poderia acumular mais de uma. Agora, se não me engano... E por que a reforma atual não foi aprovada? Mas em relação aos servidores em geral, deputado? Tem o lobby, tem um filtro chamado Câmara e Senado, tá ok?
É como eu disse para você, começa botando policial militar com 65 anos, não dá certo isso aí. Eu acho que o fuzil tem que ser uma arma e não uma bengala. Então o que eu tenho falado? O que eu tenho falado na reforma da Previdência? Você tem que começar por partes, tá? Vamos começar com a pública. Vamos acabar com a fábrica de Marajá. Onde é que tem fábrica de Marajá? Eu vou falar que eu conheço, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que eu fui vereador lá. Você tá ganhando 10 mil por mês e tem um cargo de comissão de 10 mil. 8 anos depois você incorpora 10. Mais 8 anos você incorpora mais 10. Vamos, pelo momento, acabar com as incorporações. Até porque o nosso querido prefeito Eduardo Paes, quando deixou a prefeitura, ele estendeu esse direito de acumular aos servidores do Executivo. Não são todos, no seu percentual, 1, 2, 3% que ganha, que pode ter cargo de comissão, talvez 5%. Mas é uma fábrica de Marajás, de gente que vai ter um super salário. Para ficar nesse tema, o que o senhor acha do salário mínimo brasileiro? É pouco para quem recebe, muito para quem paga. É isso mesmo? Quando o salário mínimo nós decidimos em Brasília, os parlamentares, era comum você ter romaria de prefeito pedindo, pelo amor de Deus, não acolha aquela emenda que está aumentando R$1, porque meu município ali já está no teto. É comum. Então o salário mínimo tá um negócio. Se você quiser aumentar o salário mínimo, isso não vai fazer parte da... Você tem que aumentar o salário mínimo de acordo com a inflação. Agora você não pode deixar o aposentado para trás também. Cada vez mais você afunilando, daqui a pouco está todo mundo ganhando um salário mínimo. Essas coisas são complexas. Tá ok? Como resolver isso aí? Pelo amor de Deus, me ajude a resolver isso aí. Claro, então eu não, o senhor que vai ser presidente que vai ter de resolver. Eu só e a sua equipe, caso seja eleito. Porque o senhor fez uma breve referência ao Rio. Vamos pegar o Rio de Janeiro e a intervenção lá no Rio. O senhor teria dito, eu sempre não teria dito, porque o senhor esclarece disse, não disse, lá no Rio de Janeiro ontem, que a sua intervenção seria, caso o senhor fosse presidente, teria sido diferente, não seria como o governo fez. Seria uma intervenção, não sei se de mais de curta duração, tal. Não. Falei que faltou planejamento. Você pegar o vídeo, né, não é você vai resolver em 3 semanas como isso, apareceu. Então o senhor não você disse vê um vídeo que não é esse daí. Sim. Se eu tivesse me equivocado, eu me desculparia aqui agora. Perfeito, não me equivoquei. pedindo para o senhor esclarecer. Vila, olha só. O comandante militar do Leste ficou sabendo na quinta-feira de carnaval ali, depois da quarta-feira de cinza, do caso. Ele estava de férias, inclusive. A equipe do Temer, que foi o Temer, foi o Moreira Franco e foi o Raul Jungmann. Decidiram na terça, quarta-feira de carnaval ali, não foram pular carnaval, né? Resolveram simplesmente jogar para a plateia. Não houve qualquer planejamento no tocante a isso. Nenhum, zero planejamento. O senhor é contra ou a favor da intervenção? Mas o senhor votou a favor, né? Eu sou contra a intervenção feita sem planejamento. Mas o senhor votou a favor no Congresso? Votei favorável, sim. Até porque você está botando vidas em risco, não só do outro lado, como do lado de cá também. Quer ver uma coisa, Vila? Sim. Você deve ter algum amigo que prestou serviço militar obrigatório, com toda certeza. Todo mundo tem aqui. Eu fui dispensado por excesso de contingente na minha época, foi em 73. Hoje em dia, quase todos que servem são voluntários. Você pode imaginar um garoto de 20 anos de idade, vibrando, torce aí pro Corinthians, pro Flamengo, tem sua namorada, tá? Vai pra praia, ele tá agora, ou de madrugada, nessa intervenção lá no Rio de Janeiro. E de repente ele recebe uma sarevada de tiros. Reage. Vamos supor que haja um ricochete e ter essa da arma dele matar o inocente. Vamos lá. Você acha justo pegar esse garoto, submeter a uma auditoria militar, vai ser condenado de 12 a 30 anos de cadeia? Quem é o responsável por isso, Vila? Tá certo? Então você não pode... O senhor não poderia ter apresentado uma emenda nesse sentido, deputado, quando a proposta chegou na votação? Eu não perco tempo com coisa que você não vai... mas é uma questão propositiva. Deputado, se o senhor acha que isso é um problema conceitual... Eu tenho um projeto de lei em Brasília falando do excludente de licitude para militar em operação. Se eleito, o senhor mantém a intervenção? O senhor manteria a intervenção ou faria com o novo planejamento? Que falou que eu não essa que está aí, não. Eu jogaria a responsabilidade também, repartiria a responsabilidade com o parlamento. O senhor faria uma nova intervenção, então, no Rio? Você pode fazer. Tem estados no Brasil que, proporcionalmente falando, são mais violentos que o Rio de Janeiro. O senhor faria em outros estados a intervenção? Você não tem efetivo para isso tudo. Olha só, o policial, com o excludente de licitude em operação, ele dá conta do recado. O policial, ele tem muito mais medo do capa preta do que do bandido. Então não deu para entender, deputado. O senhor vai levantar essa e decretar uma outra, e aí só no Rio e não em outros estados? Vai expandir para outros estados? Mas tem que dar uma retaguarda para o pessoal trabalhar. Não pode, após a operação,
o policial ia responder para um tribunal, uma auditoria militar. Agora, isso não pode acontecer. Deputado, o senhor falou da dificuldade de aprovação de uma emenda, que o senhor pudesse tratar desse assunto, que é uma área que o senhor entende mais. Como presidente, se for eleito, como é que o senhor vai vencer as dificuldades que se tem de articulação no país, com o excesso de partidos que nós temos, com a velha história do toma lá da cá? O senhor, como parlamentar, deve saber exatamente como funciona o tipo de negociação no miúdo, no varejo que se tem de fazer, troca de cargos, como virá toda essa situação? Olha só, na Nova República, o Dirceu está na segunda cadeia. Tá? Na primeira foi em função do quê? Dinheiro vivo para comprar voto. Certo, Vila? Sim. Dinheiro vivo, mensalão. Estava falando mensalão. Mensalão. Tá. Nesse segundo tempo, o tal do petrolão. Tem muita gente respondendo o processo, não sei se tem alguém preso por causa disso já. É aquela questão da propina legal. A empresa, em vez de dar por fora para você, a empresa dá para o teu partido te repassa, e o objetivo é o quê? Comprar voto. O senhor nunca recebeu dinheiro dessa forma? Através do seu partido? Nem o delator falou nada até agora, né? Mas lembra que nós conversamos aqui a história daquele dinheiro que o senhor recebeu, viu? Isso. Aí o senhor passou o partido e o partido devolveu para o senhor? Não, eu falo da JBS para você, eu falo. Sim. E o terceiro tempo agora, comprar voto. Quando um presidente negocia, dá para partido tal ministério, também está comprando voto. Concorda, Vila? Também está comprando voto. Eu acho que essa prática não pode continuar. Porque aí, o que eu sinto, o que eu vejo, né, que eu constato dentro da Câmara, é a origem da ineficiência do Estado e corrupção. Vila, em 2014, Vila, a legislação mudou no tocante a doações. Você não podia, o empresário não podia doar, você tinha que doar para o partido. E o partido, ao repassar para o candidato, ele diria de onde estava vindo aquele dinheiro. Então, quando chegou na minha conta do partido R$200 mil, eu fui ver que era o doador originário, JBS Friboi. Naquele tempo não existia a figura da propina legal. Estava legal aquele recurso, Vila. Mas o que eu fiz? Sabendo dos empréstimos da JBS, junto ao BNDES, e que era para comprar apoio parlamentar, eu simplesmente fiz um cheque nominal, devolvi o dinheiro para a origem. Eu não fui para a JBS. Que era o partido. Era o partido. E pedi do partido o fundo partidário, que é outra receita. É isso que aconteceu. Nada mais. Mas então, se tem 3 formas de propina legal, a seu ver, qual vai ser a sua forma de negociação com o Congresso, tendo em vista que o senhor é de um partido muito pequeno, incapaz de sozinho aprovar qualquer tipo de medida? Nunca nenhum presidente teve um partido majoritário lá, né? Acho que chegou a 70, 80, o PT, por aí. Mas já houve alianças, né? Do seu partido sem nenhuma aliança. Disso, né? Ministério, o meu ex-partido, PP, era o senhor Paulo Roberto Costa que negociava isso lá. Você vê o Roberto e o CEF. Então, mas como driblar isso tudo? Bem, vamos lá. Tem um grupo de aproximadamente 50 deputados que tem crescido, que tem gente boa dentro do parlamento. Não é todo mundo farinha do mesmo saco, como diz. Que querem realmente fazer algo para o Brasil. E esse grupo tem que ter uns 50. Eu sei que está pequeno, pequeno. Está crescendo. Nós queremos conversar com os parlamentares de forma individual. Tirar daquele julgo do líder partidário. Tá? Você pode ver, quando eu estive em Roraima, como é que nós atenderemos Roraima? Como é que você pode atender a bancada ruralista, em parte os anseios da dita bancada evangélica, bancada da segurança? Então isso estamos botando no papel, conversando com esses parlamentares. Mas o senhor acha que dá para ser presidente da República negociando caso a caso no varejo desse jeito? Eu falei bancadas, estado, região, tá? Outros interesses. Porque se você for fazer a mesma coisa, prezada Vera, eu vou estar conversando com o Sérgio Moro em Curitiba, então, não vai demorar. Então o senhor acha que os partidos não servem para nada no Brasil? Não. Da forma como eles fazem política, lamentavelmente, grande parte não. Tem os comandantes de partido. É muito melhor você ser, hoje em dia, presidente de partido, com esse interesse, do que ser parlamentar. Ou se você não mudar essa forma de fazer política, vai continuar a ineficiência do Estado, que reflete na educação, saúde, etc, 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 e em corrupção. Deputado. Nós temos que buscar outra maneira, Vera. Sim. Essa que está aí não dá mais. E esses deputados, 50 aproximadamente, têm consciência disso. O senhor já tem o seu vice? Janana Pascoal, Magno Malta? Não, olha só, eu tenho o namorado Magno Malta, okay? O que eu vejo do Magno Malta? Para mim, eu fecharia com ele hoje. O partido, pelo que parece, fecharia também. E deixo claro que a imprensa está noticiando que eu tive a semana passada com o Valdemar da Costa Neto. Não estive. Se estivesse, falaria sem problema nenhum. Mas ele foi condenado no mensalão, é um corrupto muito conhecido. Ele devia estar preso, prisão perpétua, porque ele é um bandido, né? O meu acordo será com o Magno Malta.
E não com o Valdemar Mas da isso Costa não Neto. existe, deputado. O Valdemar da Costa Neto manda no PR, ele é dono do PR. Na cadeia ele faz aliança, o senhor lembra? Sabe então isso. qual partido eu vou procurar? Partindo desse princípio teu. Não, mas então o senhor diga, eu vou conversar com ele porque ele é o presidente do PR, não fingir que ele não existe. Não estou fingindo. Ele existe. Eu já conversei com ele no passado, sim. Já conversei com o Roberto Jeff no passado. Já conversei com o Genuíno no passado. Já conversei lá no passado até com o Lula, o Zé senhor não foi lá conversar com o Lula com ele. Já troquei um dedo de prosa com ele, numa entrega de espada lá na Academia Resende. Poxa, você tá ali. Já sentei meu lado do Maluf na Câmara várias vezes. Foi do partido dele. Foi do partido dele. Mas eu não, olha só, o Youssef mesmo disse que do meu PP, né, apenas 3 deputados não pegaram dinheiro na Petrobras, não era eu. Outro ele falou que era o Maluf. Sim. Outro disse que era a Ana Amélia. Tá certo? Agora, você tá ali dentro, eu não tenho como deputado, dizer que... Perfeito. Deixa eu só perguntar uma questão. Já que o senhor é candidato a presidente do Brasil, algo tão importante, nós falamos naquela vez, naquele encontro quando o senhor esteve aqui, sobre algumas questões de política externa, tanto no campo econômico como no campo político. Como que vai ser a política externa do senhor, do Brasil, e a questão dos acordos econômicos? Qual é o papel do Mercosul, da União Europeia, da globalização? Como é que o Brasil vai se inserir nessa nova ordem econômica internacional? E no campo político, por exemplo, qual é a nossa posição em países que desrespeitam os direitos humanos, como a Venezuela? O senhor anteriormente fez uma questão sobre direitos humanos, que é uma linguagem mais vulgar, feita por noticiário policial, que não entende a importância dos direitos humanos, que não é direito para bandido, é direito para cidadão de bem. Agora, como é que vai ser a política externa num eventual governo do senhor? O que a gente estava discutindo é a questão policial. Então, eu respondi no tocante Não, perfeito. Na política externa, como é que vai ser a... Você está entendendo? Não, mas vamos ficar tranquilamente. Como é que vai ser? Claro, tranquilamente, né? Como é que vai ser? Você fala educação do primeiro grau, ensino fundamental. O senhor ia com lança-chama, Deus do céu. Eu vou fugir do mercado. Tem para vender lança-chama no mercado, Vila? Não, ainda bem, né? O senhor é a favor da liberação? Só faltava você é a favor da liberação do lança-chama. Não brinca, não. Mas voltar à questão, deputado, seriamente, a questão da política externa. Você fala em coisa séria e tenta debochar. Não, a questão da política externa, falando sério. Você pode ver. Um exemplo concreto da política externa nossa. Sim. A senhora Dilma Rousseff, intervalo, tá, deputado? A senhora Dilma Rousseff não recebeu as credenciais do embaixador de Israel. É uma política feita pelo viés ideológico. Sim. Isso tem que deixar existir. Tá? Eu, particularmente, vejo com bons olhos o bilateralismo. Você pode ver, fui procurado esses dias, eu sei que faz parte do Mercosul, né? Por um deputado recém-eleito, que vai fazer parte do atual presidente eleito no Paraguai. Ele quer se aproximar de nós e, logicamente, interessa. O Paraguai, eu sei que o PIB do Paraguai é menor que de muitos estados no Brasil, mas estão crescendo 7% lá. Mas o nosso exemplo não pode ser o Paraguai, com todo respeito ao Paraguai. Nós somos um grande país, né? Eu acabei de falar para você que o PIB do Paraguai é menor que muito estado do Brasil. Perfeito, não, o senhor tem razão. Eu sei que com toda certeza você entende muito mais economia do que eu. Só que eu sou uma pessoa muito mais humilde. Não, perfeito, mas não tanto assim. Mas a política externa, qual é a relação com os Estados Unidos e com a Europa? Deputado, Vila, desculpe, em homenagem à sua humildade. Vamos fazer um intervalo comercial. Inverno, junte já seus pontos. Padaria, drogaria, junte pontos no instante. Barzinho, lanchonete, até no restaurante. Compre pontos, ganhe pontos, vale até da sua empresa. Junte pontos com parceiros. Liberdade é uma beleza. Inverno, junte já seus pontos. Junte pontos usando o seu cartão de crédito no dia a dia ou comprando nos nossos parceiros. Inverno, junte já seus pontos. Já falei, chama a Pancron. A Pancron resolve. Pancron Indústria Gráfica, bom dia. Oi, é verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas? É verdade. Ufa, ainda bem. O meu chefe mandou chamar vocês. Já estamos indo. Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço, não tem jeito. Chama Pancron. São Paulo 3340-6901. A Pancron resolve. Ela é espetacular. Ela é a titular. De quem estou falando? Da cerveja Proibida. A cerveja número 10. Proibida é a cerveja que você convoca para ver seu futebol em casa ou no bar com os amigos. Proibida é espetacular. É a titular. É a cerveja número 10. Mas olhe fair play. Beba com moderação.
Jovem Pan discute economia, a economia brasileira em perspectiva. Em ano de eleições, economistas, empresários e consultores debatem as estratégias de política econômica que devem ser adotadas para garantir o crescimento sustentável de longo prazo. Com a presença de Guilherme Afif, presidente do Sebrae, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e pré-candidato, Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos. Dia 28 de maio, a partir das 8 horas, no Tivoli Mofarrege. Oferecimento XP Investimentos. Assessoria de verdade, sem custo. Abra sua conta. A Jovem Pan é som e imagem. Assista ao Jornal da Manhã em seu computador ou celular, pelo YouTube, Facebook e nas nossas plataformas. Agora são 9h44. Quer repetir, Joseval? 9h44. Ô, deputado, a Vera tem uma questão aqui, professor, mas eu já queria colocar a seguinte questão. O senhor, não sei se o senhor acredita em pesquisas, mas o senhor tem uma rejeição de cerca de 50%. Num segundo turno, isso é danoso, não é? Eu acho que todo mundo está próximo disso, né? Você pode ver, quem vota no PT, a princípio... Ou mais, né? Quem é o antagonista dele? Sou eu, joga pra cá. Agora, no segundo turno, no meu entender, hoje, diria, eu não acredito muito em pesquisa não, tá? Minha pesquisa é quando desço em aeroporto, quando encontro o povo na rua, converso com um taxista. E eu não tenho obsessão pelo poder, então estou tranquilo no tocante a isso daí. Mas hoje em dia seria eu, quem está em segundo é a Marina, tá? Que está junto com o Ciro também. Vai depender de quem o PT, no meu entender, resolver dar uma forcinha. Tá? E vai continuar essa polarização. E acredito, entre eu e mais um, Vila, eu acho que o voto está decidido na cabeça da maioria das pessoas de imediato. Você acha que o senhor vai com quem, então, para o segundo turno? Marina ou Ciro, eu não sei, para mim tanto faz. Pegando uma carona no que a Vera disse, e aqui em São Paulo, o senhor apoia quem para governador? Bom, o quadro não está definido ainda. Tem o Dória, que falou que acabou de falar nos Estados Unidos que seria um desastre, né? Eu nunca ataquei o Dória. Paulo Scaff. Eu sou simpático, vou falar que sou simpático. O Scaff, não conversei com ele sobre isso. Pode ser até que ele não queira me apoio, então eu sou simpático. Márcio França? O Márcio França vem do sistema atual. Tá? O senhor não vai apoiar ninguém, então prefere se manter à distância? Eu estou tão fraquinho nessa questão de base eleitoral. Não, né? Aqui em São Paulo, o senhor não vai ter... Desses candidatos que estão aí, eu sou simpático ao Scaff, isso que eu posso dizer. Deputado, o senhor enfrenta aí duas denúncias no Supremo. Uma daquele caso da deputada Maria do Rosário e outra mais recente, em que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou por acusação de racismo. Uma cesta de denúncia. Ok. O senhor, nos dois casos, tentou que as denúncias fossem rejeitadas com base no seu direito parlamentar à livre opinião e nos dois casos isso não foi acatado. Agora que o Supremo decidiu que crimes comuns devem ser julgados em outras instâncias e, portanto, tirados do Supremo, o senhor pode mudar a sua estratégia para tentar que os processos desçam para a primeira instância? A estratégia é o meu advogado. Por coincidência, que me ajuda está aqui do meu lado aqui agora. Tá? Essa é a estratégia. Tá? Eu não é apenas imunidade parlamentar por quaisquer palavras, opiniões e vozes. Eu, no meu entendimento, que eu não ofendi ninguém. Até na lei do racismo, pelo que eu vejo lá, traduzindo para o nosso linguajar, para o meu linguajar, né? Eu não permiti, por exemplo, que um cabo saia sargento do quartel porque ele é afrodescendente. Você não vai entrar nesse elevador por causa da cor da tua pele. Não aquilo. Pode ser algo de mau gosto, falar que ele pesava 7 arrobas, sim, pode ser, me desculpo até, sem problema nenhum. Mas foi num ambiente lá de absoluta tranquilidade. Nada mais além disso. Agora, você pode ver, nessa sexta, tá no tocante uma acusação que eu tô perseguindo índios também. Eu sou o capitão Custer, né? Com toda certeza. Porque eu tenho falado que hoje em dia... General, ele era general. Mas eu sou capitão, General, era general. Você tá coçando o tempo todo. E morreu em Little Big Horn. Tô achando que isso é amor, Não. Eu quero, se você me permite, quando acabar o programa, dar um abraço. Claro. Mas o senhor acredita que essas denúncias vão adiante, que elas podem ser um impeditivo para sua candidatura, Vera, por exemplo? Impeditivo não, até porque não dá tempo, né? A não ser que haja uma catástrofe, haja algo anormal no Supremo Tribunal Federal. Agora, isso prejudica, eu tenho que explicar como... Por exemplo, poderia estar discutindo outra coisa contigo agora, estou discutindo isso. O que eu falei a questão de índio? Depender de mim, não teremos mais 1 centímetro quadrado para índio. Isso a senhora Raquel Dodge, a sua assessoria, entendeu que eu estou agredindo o índio. Também me acusou de xenofobia. Nós não podemos ter um país aberto, como abrimos na última lei de imigração nossa. Fui em Roraima ver os problemas lá, tá certo? Então, essas questões entram na bolsa. Você vai revogar a lei de imigração? Essa que tem que ser mudada. Não é que eu vou revogar, depende do parlamento, eu vou propor.
Propor a revogação e a troca pelo quê? Propor uma nova lei. Deputado, não ficar um país sem fronteira como nós temos no momento aí. Tem muita gente aqui nas redes sociais, Josevaldo, deixa eu só colocar essa pergunta para ele, falando que pesquisas mostram que 80% dos eleitores querem um candidato novo. O senhor seria esse novo? No tocante ao executivo, eu sou virgem. Tá? Não tenho nenhum cargo, inclusive nunca indiquei uma pessoa mais humilde que seja para ocupar um cargo no executivo. Eu estou lá dentro do parlamento. Inclusive, você pode ver, eu nunca votei com partido nenhum. Apesar de ter integrado o PP, entre outros partidos, nunca votei com partido nenhum. Tanto é que eu estou fora dessas maracutaias que tem por aí. Porque o que um parlamentar tem para negociar dentro do Congresso? É o seu voto. O executivo vê apenas seu voto. Eu sempre votei de acordo com o meu entendimento do pessoal que estava do meu lado. Tá ok? Os outros são velhos, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin. Olha só, você vê o Ciro Gomes, que tem falado a meu respeito, né? Ele continua falando que quer um indulto pro Lula. E daí ele falou... Mas ele negou, né, isso? Tanto lá na Suécia, naquele português e inglês dele, quanto ontem. O que ele negou é o seguinte, o que ele falou foi o seguinte... Ele disse que o Lula nem pode ser contemplado porque o Lula não se julga culpado. Agora você pode ver, o Hélio Gaspari, que ideologicamente não se afina comigo. A questão de 5, 6 semanas, um domingo lá, ele falou que no balcão de negócio, Vila, para composição de quem vamos apoiar no futuro, né, está o indulto para o pessoal do Lava Jato. E escreveu o Hélio Gaspari que o único pré-candidato dos que tem chance que não aceitariam isso, segundo o Hélio Gaspari, é o Jair Bolsonaro. Deputado, outra afirmação pesada, quente sua, foi que no problema da superlotação, o senhor não tem problema, que o senhor empilharia condenado em cima de condenado. Como é que o senhor vai resolver o problema da superlotação? De verdade. A gente vai sempre no problema, né? Tem recurso para fazer novas penitenciárias. Eu acho que quase todo o orçamento, está comprometido com despesas obrigatórias. Ok? Agora, entre uma opção de empilhar e deixar um estuprador na rua, eu prefiro ele empilhado. É a minha opinião de cidadão brasileiro, que sei... Né, mas que é pela Constituição, o presidente da República não pode fazer isso, deputado. Não pode o quê? Não pode empilhar preso. Não, olha só, hoje em dia, um policial militar pega um cara cometendo um crime aí fora. Ele vai em 24 horas para audiência de custódia. Diz as pesquisas que 50% estão postos na rua. Isso, você pode ver, os saidões mesmo, a maneira, sei que é um alívio temporário, mas tem que deixar de existir. Mas aí, deputado, o que eu presumo que a Vera esteja querendo dizer é o seguinte, os estados é que têm a responsabilidade pela segurança pública, pelos seus presídios e tal. Evidentemente que o governo federal tem alguns presídios federais e tal. E seria uma mudança na legislação, não dependeria, portanto, do presidente da República, mas sim do Congresso Nacional, que teria de alterar a legislação que os estados aplicam. Então, o que me dá a entender muitas vezes quando o senhor fala, me desculpe dizer para ser muito sincero, é que é um desconhecimento sobre as atribuições do Executivo Federal. A impressão que dá que o senhor fala assim com indignação justa, correta, e mostra às pessoas que o apoio com sinceridade. O senhor tem hoje, lidera as pesquisas eleitorais, falei isso aqui várias vezes, as pessoas identificam no senhor uma possibilidade de mudança, mas o que chama a atenção, eu estou sendo muito sincero, é que o senhor parece um cidadão comum e não um candidato a presidente da República de uma das maiores economias do mundo, né? Então, atribuições que muitas vezes são dos estados, o senhor acha que é do Executivo Federal. O que o senhor acha que é do senhor é do Congresso. Então, o senhor sequer sabe as atribuições. Vila, em nenhum momento eu falei que vou fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que 90% mais ou menos de ação de qualquer presidente passa pelo parlamento. Eu me indigno, eu continuo sendo cidadão, Vila, eu continuo sendo de carne e osso. Tá? Se eu morrer aqui agora, eu vou cheirar tão mal quanto o cara que não tem nada e morreu no dia de ontem. E tem uma frase até mais pesada, para deixar claro aqui. Eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo que o cemitério cheio de inocente. Eu tenho usado essa isso veio. Mas é uma frase de efeito, o senhor percebe sem concreticidade, deputado. Sem autenticidade, ninguém pode. Concreticidade. Não é concreto. O senhor teria. Isso daí é uma frase de efeito que a gente pode dizer num programa, mas não com o presidente da República. Vila, eu não vou sofrer uma metamorfose aqui. Algumas coisas eu tenho corrigido. Outras não deu para corrigir. O senhor corrige o que o senhor disse sobre o Chaves? Sobre o ditador Chaves, o senhor disse que era uma esperança para a América Latina e gostaria que essa filosofia, expressão do senhor, chegasse ao Brasil. O senhor corrige isso? Faltou você botar o ano disso aí, Vila. 1999. Obrigado, Vila. Agora sim, a imprensa bota isso, não bota o ano. E você
momentaneamente, com lápis. Não, o senhor perguntou, não. O senhor perguntou, já disse, já tá bate pronto. Você com lápis sem maldade, você esqueceu o número. Sem nenhuma maldade. Na época, o Chaves, tá, elogiava os Estados Unidos, criticava Fidel Castro. A Venezuela tinha seus problemas, né? E passou a ser uma esperança, como o Lula foi uma esperança para nós aqui. Foi para o senhor em 2002? Não. Olha, entre ele e o Serra, eu ficava meio na... O senhor votou no Lula? Pra cima. Sim. O senhor votou no Lula em 2002? Eu votei no Lula. Tá. Em 2006, o senhor poderia revelar, por favor? Se não quiser, não tem votei problema. Não. Nenhum momento mais o PT. Sim. Eu confesso que, apesar de uma certa experiência minha, eu acreditei. Eu conversava com o Genuíno. Tá? Eles fizeram lá a CPI do fim do mundo. Eu assinei a CPI do fim do mundo. Eles tinham uma proposta maravilhosa. Tinham. Tá? E eu acreditei na lei, que eles iam respeitar a lei da anistia. Não respeitam. Querem o tempo todo mexer nela. Mas CPI do fim do mundo foi uma outra coisa, deputado. Desculpe corrigi-lo. Foi aquela CPI que apelidada de fim do mundo pelo Franklin Martins. Né? E foi a CPI dos bingos. Isso foi a posteriori. Posso ter me equivocado. Mas todas as CPIs naquele tempo, quase todas as CPIs propostas que era pelo PT. Quem está no governo dificilmente propõe CPI, né? Eu assinei e era a favor. Pode ser que tenha me equivocado, sim, tá ok? Acontece. Tá, mas juntos. Até o pessoal disse que eu votava com o PT. Eu digo contra o PT que votava comigo. Deputado, o senhor tem feito campanha muito baseado nas redes sociais e é um sucesso inconteste nesse campo. O senhor tem seguidores que são orgânicos, que são reais, não são robôs. Isso responde em grande parte pelo apoio que o senhor tem obtido. Quando a campanha começar oficialmente, no entanto, vai começar o horário eleitoral de rádio e TV, que acredita-se que ainda vai ter um peso no Brasil. E os outros partidos com alianças maiores que a sua, mais tempo de TV, tendem a suplantá-lo nesse campo. Qual vai ser a sua estratégia para manter essa exposição que o senhor tem hoje, quando a campanha efetivamente começar? E se as redes vão ser suficientes para manter isso? Sozinho, nós temos metade do tempo do Enéas. Meu nome não vai dar falar Bolsonaro, ok? Mas o que acontece? Olha só, Vera, eu não tenho obsessão pelo poder. Você já imaginou, Vera? Olha pra mim, Vera. Eu tô olhando. Você imaginou você sentado na cadeira presidencial, Vera? Não, nunca tive essa Mas pelo amor de Deus, deputado. você não tem que soltar fogo. Você tem que pedir, meu Deus, o que eu fiz pra estar aqui? Se candidatou, fez promessas, fez mas o senhor quer. Mas o senhor quer. Sim. O senhor fez bastante coisa para estar lá, se estiver. O senhor está na campanha. Meu prezado José Val, é uma brincadeira, né? Eu costumo dizer que quem já passou dos 60 já está com o prazo de validade vencido, já está no lucro. É uma brincadeira que eu faço. E eu pretendo deixar uma história para o Brasil, se essa for a vontade da população brasileira. O senhor tem medo de ser presidente da República? No receio? Quem não tem receio, pelo amor de Deus, Vila? Tenho receio, sim. O senhor acha que não vai cumprir as promessas eleitorais? Porque vai ter promessas. O senhor tem medo de sofrer um processo de impeachment por ter essa dificuldade de maioria no parlamento, como o Collor e a Dilma? Soldado que for à guerra, ter medo de levar tiro, um covarde, não, por uma questão específica, não estou falando em termos gerais. Porque o senhor não teria uma maioria no parlamento como a Dilma e o Collor, os dois presidentes que sofreram impeachment tinham essa mesma circunstância. Tenho certeza de uma coisa, não sofrerei um impeachment por corrupção. Pode ter certeza disso. Okay? E por ambição, talvez venha a ser se isso fosse. Porque eu estou lendo aqui na internet, eu gostaria que o senhor respondesse, que está na internet aqui, que é a sua passagem pelo Exército. O senhor teve problemas, respondeu a processo. Tem aqui uma afirmação de que o senhor é dono de excessiva ambição em realidade. Não, mas tem mais. Tem mais. Tem o seu comandante, como é que é? O Carlos Alfredo Pellegrino, isso aí. Falou que o senhor fala com falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. E dono de uma... Qual a data disso aí? Não está na internet, 1983, deve ser 83. Mas é passado, o senhor estava na ativa. Né? Por que ele escreveu? Para terminar, deputado, estamos chegando ao final. Por que ele escreveu isso daí? O meu pai garimpou por muito tempo. Primeiro que eu não fui expulso do Exército, eu continuo capitão da reserva remunerado do Exército, ok? Proporcional. E eu compareci a um garimpo ao comando desse coronel em férias. Peguei mais 5 militares, vão para um garimpo na cidade de Saúde, na Bahia, Nova Serra Pelada. Eu já garimpei na minha vida no Vado Ribeira. Eu sempre tinha um jogo de peneira, pedras e bateia, ouro, e fui para lá. E quando voltei, se faz um conceito reservado, e esse foi um conceito reservado, porque eu fui num garimpo, o comandante falou que eu tenho excessiva ambição por recursos, por dinheiro. Inclusive, quando eu respondi outro processo na frente,
perguntaram para mim, tá? Se eu achei ouro no garimpo. Falei, se eu tivesse achado ouro, eu não estaria aqui. É muito simples o negócio. Coisa da vida. Ser garimpeiro, inclusive, dá um programa aqui, né? O garimpeiro tem que ser tratado como cidadão no Brasil também. Deputado Jair Bolsonaro, vamos agradecer a sua presença. O senhor não gostou muito das perguntas, mas como eu vi uma grande publicidade a seu respeito, eu vou usar aqui. É melhor Jair se acostumar. Então, o senhor é um homem público, é melhor Jair se acostumando. Obrigado. E antes das considerações do senhor, só amanhã eu queria lembrar, teremos nesse mesmo espaço, das 9 às 10, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Muito obrigado, deputado, pela sua presença. A Jovem Pan, como o senhor acaba de ver, continuará no seu trabalho de prestação de serviço e com a oportunidade de apresentar os nossos candidatos a presidente da República, à sociedade brasileira. Peço a Deus que nos ilumine a todos para que possamos todos, né, tomar uma boa decisão em outubro e escolher o melhor para o nosso Brasil.